Bem-vindos! Hoje, vamos olhar para uma reviravolta mesmo inesperada na vida de uma estrela gigante da internet. Kabilame. Exato. O TikToker mais seguido do mundo, de repente ele foi deportado dos Estados Unidos. E logo depois, puf, aparece no Brasil. Pois é. Temos algumas fontes que detalham isto tudo e a ideia aqui é tentar perceber, bem, o que aconteceu de verdade e porquê. Faz sentido. Ok, vamos lá desconstruir isto. Kabilame. Ele nasceu no Senegal, mas é cidadão italiano. E tornou-se um fenómeno, né? Mais de 160 milhões de seguidores no TikTok. É impressionante. E a fórmula dele são vídeos curtos, mudos, muito cómicos. Onde ele basicamente reage com uma lógica super simples a tutoriais muito complicados, às vezes absurdos. Isso. Uma figura que consegue comunicar com toda a gente, sem dizer uma palavra. Universal. Exatamente. E é essa base de comunicação, assim, não verbal e que parece totalmente apolítica. Uhum. O que torna este incidente nos Estados Unidos tão surpreendente. Sim, ele estava lá desde o final de abril, certo? Sim, chegou a ir ao Met Gala Uhum. no início de maio, um evento super conhecido, de alto perfil. Tudo parecia normal, né? O esperado para uma celebridade global daquele nível. Pois é, até que deixou de estar normal. Ele foi detido e aparentemente tudo começou por causa de uma denúncia. Uma denúncia feita por Bo Loudon, uma figura ligada ao filho de Donald Trump. Isso mesmo. E a acusação era pesada. Dizia que o Lame era uma estrela do TikTok de extrema-esquerda Uma etiqueta política muito, muito específica. e que, além disso, teria problemas com o visto. E alertaram a imigração. É um rótulo muito forte para alguém cuja imagem pública é justamente neutra, silenciosa. Com certeza. E aí, confrontado com a possibilidade de uma deportação mesmo formal, Que teria consequências piores, mais duradouras, ele optou pela chamada saída voluntária. que na prática muitas vezes é uma alternativa que se escolhe sob pressão, né, para evitar o registro formal de deportação. Mas significa ter de sair do país na mesma hora, basicamente. Exato. E o impacto foi imediato. Sim, ele teve que cancelar a participação num evento de beneficência da Unicef. Do qual ele é embaixador, aliás. Pois, uma saída muito abrupta, desencadeada por uma acusação com contornos políticos muito claros. É sem dúvida. O que é fascinante aqui, ou talvez intrigante, é pensar na vulnerabilidade, né? Sim, Como a figura que construiu a fama toda na universalidade, no silêncio, de repente se vê apanhada numa teia de polarização política muito verbal. uhum. A gente pode até pensar se essa natureza política e silenciosa, paradoxalmente, não o torna um alvo. Tipo, Mais fácil para estas projeções. exato. Talvez outros se sintam mais à vontade para o rotular. É uma dinâmica complexa. É uma perspectiva interessante mesmo. Essa ideia de virar uma tela em branco para narrativas dos outros. E depois dessa saída forçada dos Estados Unidos, O capítulo seguinte foi ainda mais inesperado. ele aterrou no Brasil. Sim, sim. Foi visto em Paulínia, interior de São Paulo. E não estava sozinho, parece. Não. Apareceram imagens dele com o jogador de futebol Emerson Royal. Ah, o que joga no AC Milan. Esse mesmo. E tem até um vídeo dele a jogar basquetebol, que foi partilhado pelo empresário Kaique Ferreira. Parece uma mudança de cenário bem drástica. Da atenção da deportação para... Por um ambiente que parece bem mais descontraído. Sim, jogando basquete. E vale a pena lembrar, né? Esta não é a primeira vez do Rabilei por aqui. Verdade. Ele já esteve no Brasil antes. Em outubro de 2023, ele participou no programa de noite, no SBT. Falou com o Danilo Gentili. Lembro-me disso. Ele até tentou falar umas palavras em português. Sim. E o Gentili deu-lhe aquela alcunha. Pelé dos criadores digitais. Uma forma de reconhecer o impacto global dele, que é massivo. Exato. E essa visita anterior? Bem, ela adiciona mais uma camada a isto tudo. Como assim? Se a gente conecta os pontos, o panorama geral revela um contraste muito forte, né? De um lado, a persona digital dele, silenciosa, que ultrapassa fronteiras e idiomas. Universal, como dissemos. E do outro lado, um incidente bem real, desencadeado por linguagem politizada divisiva, que o obrigou a sair de um país importante. E é chegado ao Brasil agora, reencontrando gente conhecida, lembrando essa ligação. Insere-se nessa narrativa mais complexa, mais imprevista da vida dele. Então o que é que a gente tira disto tudo? Temos uma mega estrela global do entretenimento digital Cuja fama se baseia na simplicidade, no humor mudo, a ser de repente expulso dos Estados Unidos por causa de uma denúncia com forte carga política.
E logo a seguir, a sua aparição no Brasil, um país com o qual ele já tinha uma ligação pública. É uma sequência de eventos muito peculiar. No fundo, acho que este caso ilustra de forma muito clara como, na era em que vivemos, Sim. nem mesmo as figuras públicas que tentam cultivar uma imagem de neutralidade ou de universalidade estão imunes às dinâmicas políticas complexas e, por vezes, hostis. Entendo. Mostra aquela interseção. Exato. A interseção quase inevitável entre o mundo do entretenimento digital de massas, que parece flutuar acima destas coisas, e as tensões políticas bem reais no terreno. A escala global da fama dele não o produziu. Pelo contrário, talvez até o tenha tornado um alvo mais visível. Pode ser? É uma possibilidade. Fica de facto muito para pensar sobre isto. E talvez uma última reflexão assim para quem nos ouve. Sim. Se pensarmos que Khaby Lame chegou ao estrelato mundial com um humor silencioso, feito para ser entendido por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Certo. O que é que este episódio todo, que começou com uma etiqueta política bem explícita, nos diz sobre as fronteiras? Fronteiras que parecem cada vez mais ténues. Entre Essas esferas estão realmente separadas.